Agora vamos estudar a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, ou 2 Reis, não é segunda, é 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis vem logo depois de 1 Reis, é óbvio. 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler numa versão que eu estou gostando muito de ler nela, que é a Almeida século 21. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu num redemoinho, Elias partiu de Gigal com Eliseu. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu num redemoinho, e aí uma observação de aprendizado: Elias não subiu aos céus numa carruagem de fogo. A carruagem de fogo passa, como nós vamos ler no texto. Elias sobe num redemoinho. Eu vou pular para o verso 6, mas antes de eu chegar no verso 6, deixa eu explicar. Porque a Bíblia diz que eles saem de Gigal, onde eles moravam, e eles passam por algumas cidades. Eles passam por Betel, eles passam por Jericó, e por fim de Jericó eles partem para o Rio Jordão. E sempre praticamente a mesma conversa. A partir do verso 6, Elias disse: aguarde aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Falou para Eliseu. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos, andando juntos. 50 seguidores ou discípulos dos profetas foram e pararam a certa distância, e eles dois, Elias e Eliseu, pararam junto ao Jordão. Verso 8: então Elias pegou a sua capa, dobrou-a e bateu nas águas com ela, as quais se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Eliseu disse: peço-te porção dobrada do teu espírito. Diga comigo assim: Deus honra a ousadia. De novo: Deus honra a ousadia. Verso 10: Elias respondeu: pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com um cavalo de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros, e não o viu mais. Pegou então as suas vestes e as rasgou em duas partes, e pegou a capa de Elias que havia caído, e voltou para a beira do Jordão. E tendo pegado a capa de Elias, o manto de Elias que havia caído, bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, essas se dividiram em duas partes, e Eliseu atravessou. Quando os seguidores dos profetas, os discípulos dos profetas de Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E aproximando-se dele, inclinaram-se com o rosto em terra e disseram-lhe: há 50 homens valentes entre os teus servos, deixai-os em busca do teu Senhor, deixai em busca do corpo de Elias. Pode ser que o Espírito do Senhor tenha arrebatado e lançado em algum monte, em algum vale. Porém Eliseu disse: não os enviarei. Mas insistiram com ele, até que se convenceu, disse-lhes: enviai-os. Enviaram 50 homens, que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Então voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, e Eliseu lhes disse: eu não vos disse que não fosseis? Diga comigo com toda a força do seu coração: glória a Deus, glória a Deus, pela palavra de Deus.
até que ele venha. Até que o Senhor Jesus venha e assuma o comando de todas as coisas, até que o Senhor Jesus venha e governe eternamente, Ele quer algo de sua igreja, Ele quer algo de seu povo, Ele quer atitudes, ações, devoção, consagração, dedicações do seu povo. E eu quero conversar com você usando essa história desses dois homens de Deus, dois grandes profetas, um filho espiritual de um pai espiritual, um discípulo de um discipulador, um homem que incrivelmente, e a Bíblia é rica em detalhes, é tão bom você estudar a Bíblia, porque ele pede, Eliseu pede a Elias o dobro da sua unção, porção dobrada da sua unção, e a Bíblia diz que, para você ter uma ideia, Elias fez 7 milagres, 7 ações sobrenaturais, 7 ações extraordinárias. Eliseu fez 13 em vida, uma com seus ossos, 14 ao todo. Para você ver como que a Bíblia é rica em detalhes. E eu quero falar exatamente sobre o chamado de Eliseu para com essa atitude, no que Deus esperava de Eliseu, e que se encaixa na nossa vida, o que Deus espera de nós, o que Deus espera de você. Está aí algo que a gente precisa colocar no nosso coração, está aí algo que a gente precisa colocar na nossa mente, está aí algo que a gente precisa trazer para a nossa família, está aí algo que um pai, uma mãe tem que olhar para os seus filhos e dizer o que Deus espera da nossa casa. Está aí algo que você precisa se perguntar na sua profissão, no seu trabalho, na sua formação acadêmica, na sua atividade: o que Deus espera de mim? Será que eu estou fazendo algo que agrada ao Senhor? Será que o meu trabalho de fato agrada a Deus? Será que o jeito que eu convivo com a minha família mexe com o coração do Senhor? É isso que Deus espera de mim? É isso que Deus quer de mim? Algo que a gente precisa se perguntar. Porque até que ele venha, e se você comparar o tempo que nós temos aqui na terra para com o vislumbro da eternidade, os 80, 90, os que vão ficar para semente 100 anos, não é nada, passa como uma sombra. Então vamos lá, estudando um pouquinho essa história, o que Deus quer de nós, aprendendo com Eliseu. Desde quando Deus chama Eliseu, e a Bíblia registra isso, quem estiver anotando, em 1 Reis capítulo 19, depois que Elias tem aquela crise toda existencial, emotiva, tem todo aquele tratamento de Deus, aquela ação psicológica do maior psicólogo que existe. Deus é o maior psicólogo que existe, Deus é o maior terapeuta que existe. Quando você precisar de ajuda emocional, quando você precisar de um divã espiritual, deite no divã do Senhor, deite no colo de Deus, e deixa Deus ser o terapeuta que você precisa. Deixa Deus tratar com as suas emoções, deixa Deus tratar com os seus sentimentos, deixa Deus ir no fundo, arrancar aquilo que tem que ser arrancado, e deixa Ele colocar aquilo que o Espírito Santo direciona em você. Depois que ele faz esse tratamento todo com Elias, a Bíblia diz que Deus ordena que ele vá a Eliseu e o convoque para ser profeta no lugar dele. A Bíblia diz em 1 Reis 19 que Elias passa por ele. Eliseu estava lá trabalhando, arando a terra, e Elias joga o manto sobre Eliseu. Faz isso. Que Eliseu pega o manto, corre para Elias e fala assim: deixa eu primeiro dar um beijo no meu pai e na minha mãe, despedir dele. E Elias fala: vai, porque você sabe. Olha que coisa extraordinária que está no texto: você sabe o que eu fiz com você. Essa frase para mim determina algo. Eliseu dioturnamente buscava a condição de ser um profeta do Altíssimo. Por mais que a Bíblia não revela, essa frase traz uma explicação clara.
Elias diz: você sabe o que eu fiz com você, você sabe o chamado de Deus para a tua vida, você sabe o que eu estou trazendo para você, porque você se dedicou a orar, a buscar, a se consagrar nisso. E Eliseu vai lá, faz um churrasco com aqueles bois, faz uma festa para todo mundo e dá tchau, e começa a aprender com Elias. Começa a aprender com Elias. Deus, desde o começo, queria que Eliseu fosse formado por Elias, para até Eliseu estar pronto para o objetivo que Deus tinha para a vida de Eliseu. E se você estuda a personalidade de Elias, e se você estuda a personalidade de Eliseu, você vai ver que eram duas pessoas extremamente... Elias era tão bonzinho que um dia 50 soldados chegaram perto dele num monte e disseram assim: homem de Deus, desce daí, o rei está mandando. Ele disse: eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Um amor de pessoa. Matou 400 profetas à espada. Uma delícia de pessoa. Eliseu tinha um coração tão bondoso, né? Ele era um doce. Ele era tão doce que quando chamaram ele de careca, nunca chame um homem de Deus de careca. Quando chamaram ele de careca, ele amaldiçoa. Escuta aqui. Vocês entenderam, né? Ele amaldiçoa. E a Bíblia diz que ursas saem, consomem, comem os meninos que fizeram aquela... Você já ouviu falar que dois tucanos não se bicam? Você imagina a personalidade dos dois? Você imagina como é que foi difícil para Eliseu aguentar Elias? Você imagina como foi difícil para Eliseu? E a Bíblia diz que Eliseu, ele levava água e dava água para Elias. Eliseu era não sei se é funcionário, um servo. Ele servia a Elias. Elias dava água, trazia água, carregava a pasta. E Eliseu estava cheio do Espírito Santo. Eliseu estava cheio da vida de Deus. Eliseu já tinha a vocação dele. Deus já tinha lançado o manto sobre ele. E por enquanto ele tinha que ficar servindo água para Elias. Com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Quantos? 30. Mas ele era o filho de Deus desde quando? Desde sempre, antes que alguém fale alguma coisa. Quando ele foi gerado pelo Espírito Santo em carne, no ventre de Maria, ele já era filho de Deus. Estão comigo? 2, 3. Por isso que eu não gosto dessa história. Quando o pessoal pergunta como é que era Jesus criança, ele era uma criança normal. Jesus ser uma criança normal, minha gente? Não acredito nesses textos apócrifos que dizem que ele curou, que ele ressuscitou um passarinho. Isso é tudo bobagem. Se não está na Bíblia, não vai nessa história. Mas o criança normal ele não era. Quer que eu prove para você que ele já era filho de Deus, que ele sabia que ele era? Aos 12 anos, se perdeu de Maria e José. Se perdeu coisa nenhuma. Maria e José achou que tinha se perdido. Ele foi encontrado 3 dias depois no templo, e ele estava debatendo com os doutores, com aqueles fariseus sábios, inteligentes, cheios do conhecimento, e estava colocando eles no bolso. E quando Maria e José chegaram como pais aflitos de um rapaz de 12 anos, Jesus, por que você fez isso? Qual foi a resposta que ele deu? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa cuidando das coisas de meu pai.
Jesus sabia aos 12 anos quem ele era. Jesus sabia aos 12 anos quem ele era: o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai de toda eternidade, o Emanuel, a estrela viva da manhã. Ele sabia de tudo isso, mas só começou o ministério dele com... Se Jesus que é o seu, quem é Jesus? Oh meu Deus, ajuda aí, vai gente. Se Jesus que é o seu Senhor, combinado? Se Jesus que é o seu Senhor esperou até os 30 anos, o que Deus tem para você exige preparo. O que Deus tem para você exige formação. O que Deus tem para você exige andar junto com alguém. O que Deus tem para você, preste atenção que eu vou te explicar como é que é feita a formação de Deus. Ela é composta por 6 integrantes: espera. Segundo, discipulado. Espera e discipulado. Terceiro, busca de Deus. E Ele quer ver você buscando a Ele. Ele quer ver você chorando diante dEle. Ele quer ver você orando para Ele. Ele quer você clamando diante dEle. Meu irmão, não espere as circunstâncias te levar a buscá-lo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes. Se a sua atenção está muito mais voltada a outras coisas que não é Ele, isso causa ciúmes nele. Ele vai causar circunstâncias, vai permitir circunstâncias que lhe levem a buscá-lo. Espera, discipulado, busca, testes e resistências. Testes e resistência, tudo junto. Elias estava andando com Eliseu e disse assim: olha, eu estou em Gigal, eu estou saindo daqui, estou indo para Betel, fica aqui. Eliseu fala: não te deixarei, não vou deixar você ir sem eu vou com você. Chegou lá em Betel, os discípulos dos profetas: você sabe que hoje que Elias será levado ao céu, eu queria estar no teu lugar, mas eu não posso. Eliseu, fica quieto aí que é comigo essa história. E Elias fala: olha, fique aqui em Betel, porque Deus está me levando para Jericó. Ele olha para Elias e fala: não vou te deixar, vou com você, não te largo de jeito nenhum. Por quê, gente? Por quê? Porque Deus estava testando Eliseu. Deus estava testando Eliseu. O seu Deus todo-poderoso, que te ama acima de qualquer coisa, que te ama de uma forma tão extraordinária, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê e não pereça, mas tenha a vida eterna, é um Deus que testa. No Novo Testamento não fala isso. Você está louco? O Novo Testamento é cheio de testes. A tua graça me basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Jamais te negarei, Jesus. Hoje mesmo, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Ou aqui só tem gente melhor que Paulo e Pedro. Vocês estão comigo que eu estou dizendo ou não, man? Quem está comigo aqui? Testes. Deus nos testa. Deus quer saber quanto nós somos resistentes. Deus quer saber quanto a nossa vida é resistente diante da perseverança que Ele quer gerar em você. A perseverança gera fé, então Ele vai te testar. Depois da resistência, depois do teste e resistência, vem algo que eu quero compartilhar com você, mas eu quero tomar muito cuidado. Espera, discipulado, busca, testes e experiência sobrenatural. Elias e Eliseu, está lá os 50 atrás, Elias e Eliseu. Elias olhou, pegou o manto dele, tocou na água do Jordão, o Jordão se abriu, eles passaram. Preste muita atenção no que eu vou dizer.
Experiência sobrenatural é diferente de imaginação criativa. A experiência de Elias e Eliseu foi a mesma experiência que Josué teve. Foi a mesma experiência que Elias e Eliseu estudavam na Bíblia deles. Josué abrindo o Rio Jordão para atravessar. Estão comigo ou não? Que Josué aprendeu com Moisés, num tal do Rio Vermelho. Estão comigo ou não? Experiência sobrenatural é diferente de imaginação criativa. Há muita gente com imaginação criativa, há muita gente com invencionismo, que pela graça e misericórdia de Deus, Deus deixa. Experiências sobrenaturais são aquelas que são respaldadas pela palavra de Deus, porque Deus não cai, Deus não entra em contradição, Deus não vai além do que está escrito na Bíblia. Vocês estão comigo? Quem está comigo aqui? Mas o momento de preparo exige experiências sobrenaturais, milagres, proclamação do reino de Deus e do evangelho. A gente quer igual Naamã, que Eliseu, que foi curado por Naamã, que foi curado por Eliseu, saia de casa e faça lá uns vultos, A Bíblia diz que Naamã queria que Eliseu saísse da casa dele e invocasse o seu Deus, e que ele fizesse um ritual, e fosse todo ritualístico, fizesse uma macumba gospel, fizesse uma... A gente gosta de rito, a gente gosta de coisas rituais, porque nós somos seres místicos, mas preste muita atenção, a maioria das experiências que você vai ter com Deus, são experiências naturais. Glória a Deus. Entenda isso. As maiores experiências sobrenaturais que você vai ter com Deus são experiências naturais. A Bíblia diz que Deus envia Jeremias à casa do oleiro, e ao chegar na casa do oleiro ali, ele ouviria a voz do Senhor. Ele chega na casa do oleiro, ele não vê anjo, ele não vê rituais, ele não vê os 4 seres viventes, ele não vê os anciões com suas coroas. Ele vê um homem trabalhando na roda, no jarro, e a Bíblia diz que Deus falou com ele. Aí, espera, que gera o fruto do Espírito Santo, que é a paciência e o domínio próprio. Discipulado, aprendizado, ensinamento, choque, busca, jejum, oração, estudo da palavra, jejum, oração, estudo da palavra. Bispo, eu quero ser homem de Deus, qual é o segredo? Oração, jejum e estudo da palavra. Não tem outro segredo, não tem outro caminho. Testes e resistência e experiências espirituais que são diferentes de imaginação criativa. E aí no verso 9, a Bíblia diz que eles passam junto ao Rio Jordão, e só depois que eles, prestem atenção, porque isso aqui é importante, se você não prestou atenção até agora, preste atenção nisso que eu vou dizer. Depois que eles passam por esse momento de busca, de aprendizado, de formação, que eles passam no Rio Jordão, que o Rio Jordão se desvia, que se abre, e eles passam a seco, e isso é um sintoma, isso é uma característica de Deus. Deus sempre quer que você passe pelo deserto para chegar em Canaã. Deus quer que você, porque não me pergunte, é formação de caráter, eu só tenho essa explicação. Antes de ser governador, você passa pela acusação injusta, por ser escravo, por ser vendido como escravo, por ser preso no Egito para depois se tornar governador. Antes de se tornar rei de Israel, Davi foi perseguido por Saul, fugiu para tudo quanto é lado. Por quê, bispo? Eu não sei. Eu entendo que é uma formação de caráter. Graças a Deus a gente não precisa matar um leão e um urso natural, mas tenha certeza que leões e ursos emocionais e espiritual você vai ter que matar.
para depois vencer um Golias. E isso tudo no meio, ainda vai ter que ser ungido diante dos seus irmãos que não vão aceitar bem no começo. Mas depois que passa, depois que você passar pelo processo, depois que você passar pelo processo de formação, depois que Deus espremer você para sair o óleo da unção, posso ir mais fundo? Posso ir mais fundo? Posso ir mais fundo? Quem deixa eu ir mais fundo aqui? Jesus chorou antes de morrer na cruz num jardim chamado Getsemane. Getsemane era um jardim que é um jardim, existe até hoje, que fica no pé do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem esse nome porque havia uma grande plantação de oliva. Oliva é azeitona. E eles colhiam a oliva e levavam para o jardim de Getsemane, onde tinha as prensas, onde tirava as olivas e rodava as prensas e saía diga comigo, azeite. E azeite naquela época, meu irmão, servia para absolutamente tudo. Era a gota do Zeca. Quem lembra da gota do Zeca aqui? Vamos entregar a idade. Quem lembra da gota do Zeca? Amém? Amém. Era qual que é o nome daquele negócio fedido que tinha? Arnica. Serve para tudo. Mas é uma representação espiritual. Há uma representação espiritual aí. No Getsemane, nós somos espremidos para que saia óleo. Nós só temos óleo, nós só temos azeite quando nós somos espremidos no Getsemane. Quem está comigo aqui? Jesus nos mostrou o caminho. Tudo que Jesus passou, que Ele não precisava passar, Ele passou para que Ele nos mostrasse e revelasse o caminho. Jesus não precisava se batizar, mas Ele se batizou para cumprir-se a justiça, para que eu e você saibamos que temos a obrigação de passar pelo batismo. Vocês estão comigo? Jesus não precisava se espremer para que o azeite saísse, mas Ele mostrou o caminho. Eu e você temos que passar pelos nossos Getsêmanes para sermos espremidos e ali sair o óleo da unção da nossa vida, o óleo da presença da nossa vida, o óleo que vai manter as nossas lamparinas acesas. Entenda? E depois que você passa a uma efetivação, diga efetivação. Elias olha para Eliseu e fala: Eliseu, antes de eu ser levado, que relacionamento extraordinário com Deus que Elias tinha, né? Sabia o dia que ia ser levado, sabia que não ia morrer. Elias não morreu, gente. Elias não morreu, gente. Vocês entendem isso? Há duas pessoas na Bíblia que a gente tem certeza que não passou pela morte: Elias e Enoque. Alguém ia falar Moisés, mas Moisés há uma controvérsia. Elias olha para Eliseu e fala: o que você quer que eu te faça? Eliseu responde: eu quero o dobro da sua unção. Saber responder às perguntas de Deus é mais importante do que as próprias perguntas. Saber responder às perguntas que Deus te faz, saber dar a resposta correta, é mais importante do que as próprias perguntas que Ele faz. Vou traduzir: a resposta que você dar a Deus é mais importante do que muitas coisas na sua vida. Mas que tipo de resposta você está dizendo, Bispo Fábio? Que a gente fala? Não, resposta da nossa atitude. O sofrimento que muitas vezes você precisa falar, a resposta que você dá, você precisa passar, a resposta que você dá a esse sofrimento faz toda a diferença diante de Deus. O pisão no seu pé que muitas vezes você leva, metaforicamente falando, dentro da igreja, a resposta que você dá vale muito mais do que o próprio pisão. Posso ir mais fundo?
A resposta que você dá quando alguém te critica, a resposta que você dá quando alguém inventa uma calúnia contra você, uma resposta que você dá quando alguém te trata mal, tem muito mais valor diante de Deus do que a própria ação que foi contra você, e você fica querendo se justificar. Deus, Ele está errado, Ele que errou comigo, Ele que fez isso, Ele que fez aquilo. Eu aprendi que a minha resposta diante de Deus tem mais peso do que a atitude contra mim. Eu aprendi que a resposta de eu não cheguei lá ainda não, mas prossigo para o alvo. Eu aprendi que a resposta que eu dou diante de Deus é muito mais importante do que o questionamento que é feito a mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Ah, mas ele não merece perdão, irmão. Eu e você também não merecíamos e Deus nos perdoou. A gente perdoa alguém não é porque nós merecemos ou ele merece. A gente perdoa alguém porque Deus nos perdoou. Segundo, deixa eu continuar aqui rapidinho, senão eu não dou conta. E aí Elias vira para Eliseu e fala assim: dura coisa me pediste. Deus honra ousadia. Dura coisa me pedisse, difícil coisa me pedisse. Eu fico imaginando Deus me perdoe, com um sorrisinho de canto de boca. Esse Eliseu é fera. Mas se você me ver sendo levado, se você manter o foco, pode vir carruagem de fogo, pode vir anjo, pode vir pregador de internet, pode vir treinador disso ou daquilo outro, pode vir conversinha fiada no ouvido, pode vir amigo querendo te abandonar, pode vir relacionamento sendo desfeito, namorada indo embora, fora recebido, pode vir, mas se você manter o foco, você está me entendendo o que eu estou falando ou não? Se você manter o foco, Deus preserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Se você manter o foco, e aí, engraçado que eles vão conversando, né? A Bíblia diz que eles vão andando e conversando. Discipulado é andar e conversar. Discipulado é andar e conversar. Discipulado não é apenas estudar a Bíblia. Discipulado é andar e conversar, sabe por quê? Porque a vida do seu discipulador tem que falar mais do que aquilo que ele fala. Porque por isso que é conversar e andar. Jesus separou 12, formou os 12. Um saiu inclusive, mas revolucionou o mundo com aqueles homens, porque ele andava com eles, ele dormia com eles, ele conversava com eles. Ele formou o caráter não só com suas palavras, ele formou o caráter daqueles homens com seu exemplo de vida, conversando e andando. Passou uma carruagem no meio deles, e eu fico pensando se Eliseu tivesse olhado a carruagem, hein? Irmão, foi difícil, não foi? Foi difícil, não foi? Que isso, bispo, eu ia manter o foco, Elias. É fácil quando a gente lê a Bíblia, né? Se fosse eu, também andaria sobre as águas, igual Pedro. Tenta lá na piscina da sua casa. Vai lá no rio. Fácil quando a gente lê a Bíblia, né? Passou a carruagem e ele continuou com foco em Elias.
ele continuou com foco em Elias. E Elias subiu num redemoinho e ele não viu mais Elias. Ele não viu mais Elias porque Elias era apenas um representante. E a Bíblia diz que o manto de Elias cai. E a Bíblia diz, a gente leu que Eliseu rasga sua roupa. Ele estava em luto. O judeu daquela época, principalmente quando ele perdia alguém da sua família de muita proximidade, rasga-se a roupa. De luto, de sofrimento, rasga-se. Ele rasgou a roupa e disse: meu pai, cavalos de Israel e os seus cavaleiros. Tipo dizendo: Elias, nós dependíamos do Senhor, meu pai, e agora quem poderá nos defender? Ele rasga, e é o momento que ele rasga aquela roupa, vem um manto. Ele rasga aquela roupa e desce o manto de Elias. Ele rasga a roupa de Eliseu. Ele rasga a roupa de servo. Ele rasga a roupa de alguém que estava. Era como se ele estivesse usando ali a sua roupa de formatura. Qual é o nome daquela roupa de formatura? Beca de formatura. Ele rasga a beca de formatura. Ele estava formado. Ele estava efetivado como profeta. Veio o manto de Elias. Ele pega o manto de Elias, ele chega diante do rio Jordão e pergunta: onde está o Deus de Elias? Ele bate o manto de Elias no rio, o rio abre, ele atravessa em seco. Veja, copiando Elias, que copiou Josué, sempre na direção bíblica. Só que entendam algo: um grande manto só vai para quem é grande homem. Um grande manto só vai para quem é uma grande mulher. Um grande manto só vai para quem aspira à grandeza. E quando eu falo grandeza, eu não estou falando grandeza humana, porque se você quiser a grandeza humana, você terá que usar a roupa de Saul. Se você quiser a grandeza de Deus, você vai poder lutar com uma funda. A grandeza de Deus é diferente da grandeza humana. Vocês estão comigo ou não? Um grande manto é direcionado a grandes pessoas. Por isso que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza prosperará. Esse versículo, irmãos, dá para fazer uma palavra gigantesca com ele. Você precisa ser nobre, na sua nobreza você prospera. Um grande manto vai na direção de pessoas grandes. Se você quer ser um profeta como Elias, você precisa se esforçar para receber o manto de Elias. Se você quer ter o manto de um grande médico, você precisa na sua profissão se esforçar para ter esse grande manto. Se você quer ser uma pessoa que se destaca no mercado financeiro, você precisa se esforçar para ter esse manto de grandeza. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Isso não tem a ver com salvação. Salvação é ato exclusivo de Jesus. Isso tem a ver com manto. O manto de Elias só veio na direção de Eliseu, porque Eliseu era um grande homem para receber o manto de Elias. Queridos, saia daqui na intenção. Saia desse evento. Você que veio para o evento na intenção. Você que veio para o culto, saia desse culto com a intenção de buscar a grandeza em Deus. De buscar a grandeza em Deus. Seja como médico, seja como veterinário, seja como professor, seja como engenheiro, seja como profissional liberal, seja como servidor público, seja como político, seja como membro do judiciário ou do ministério público, aonde você estiver, busque a grandeza de Deus, porque se você buscar a grandeza de Deus, o manto da grandeza do Senhor virá na sua vida. 50 discípulos viram que Eliseu chega
com o manto de Elias. E olha para ele e fala assim: olha, o espírito de Elias está sobre Eliseu. E antes que alguém pense que nós mudamos de religião, nós não mudamos, continuamos evangélicos. A palavra Elias quer dizer poder e força de Jeová. É uma junção de duas palavras, El e A. Quando fala na Bíblia o espírito de Elias, está falando o espírito do poder e força de Jeová. Aí é reteté, né, irmãos? Que depois espírito e força de Jeová. Eles olham isso, eles se dobram, né? A Bíblia faz uma reverência. Naquela época, meu irmão, quem era profeta do Senhor, as pessoas faziam reverência. Eles veem que poder e força de Jeová estavam sobre Eliseu, mas eles pensam assim: será que sobrou alguma coisa para mim? Essa era a intenção deles. Não era fazer um velório, não era fazer uma honra. Eles queriam pegar em Elias e ver se passava algo para eles. E Eliseu fala para eles: não vão atrás do corpo, porque eu vi subindo. Então preste atenção, irmão. Se eles insistiram ao ponto de dizer: talvez o Espírito de Deus jogou o corpo de Elias longe, deixa a gente ir atrás desse corpo de Elias lá, deixa a gente tocar. Se eles insistiram, é porque eles estavam duvidando do que Eliseu estava falando. E ao tanto insistirem, Eliseu libera: vai. Não quer dizer que Deus permite algo, seja, nem tudo que Deus permite, nem tudo que Deus permite é o melhor para você. Às vezes você insiste, Balaão insistiu, Deus falou: vai, ué. Você está insistindo, vai lá, Balaão. Cuidado para não ficar insistindo para Deus coisas que Ele não quer para você. E aqueles 50 liberam, vão, ficam 3 dias procurando, volta. Eliseu olha para eles: não falei para vocês? Não deseje coisas que Deus não tem para você. Isso chama-se cobiça. É um pecado que está nos 10 mandamentos. É exatamente o 10º mandamento. A Bíblia diz no 10º mandamento: não cobiçar. Aí fala lá: mulher do teu próximo, a terra, o dinheiro. No final das contas, cobiça é você desejar aquilo que Deus não tem para você. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Mas é o que nos torna grandes. Isso não é fácil, mas é o que nos torna grande. É quando nós rejeitamos aquilo que Deus não tem para nós. Paulo, se você junta o texto de 2 Coríntios com o texto de Gálatas, você percebe que Paulo teve uma enfermidade que atacou os seus olhos. Pelo menos é a interpretação que eu tenho. E ele estava perdendo tanta visão que ele teve que contratar um escriba para escrever muitas das suas cartas. Ele ditava e o escriba escrevia. E a Bíblia diz em 2 Coríntios que ele clama a Deus para que tirasse esse espinho da carne dele. E foi logo depois ele ter dado a revelação que tinha ido no céu. E tem gente que acha que as revelações que Paulo trouxe nas suas cartas foram recebidas diretas de Deus lá no céu. E Deus, para que ele não se orgulhasse disso, isso tudo é palavra de Paulo, colocou nele essa enfermidade, esse espinho na carne. E Paulo clama. E a Bíblia diz que Paulo escreve que clamou por 3 vezes. E quando a Bíblia fala que ele clamou por 3 vezes, não foi 3 orações, não. Foi campanha de oração. Foi choro. Estamos falando de um homem que passou por tudo que você imaginar por amor ao Evangelho. Estamos falando de um homem que, preso, depois de ter levado uma surra, meia-noite, louvou e cantou ao Senhor louvores junto com seu companheiro Silas. É esse homem que eu estou falando. Ele clama a Deus.
ele chora a Deus, ele pede a Deus: Deus, tira de mim esse espinho. E a resposta de Deus para Paulo foi: não. Por que, Paulo? Provavelmente Paulo perguntou por quê? Porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Poxa, ensinamento que veio. Mas as coisas só se tornaram efetivas na vida de Paulo quando ele declarou: então quando eu sou fraco, eu sou digno de receber manto, porque é aí que eu sou forte, porque eu dependo de Deus, porque eu clamo a Deus, porque eu choro diante de Deus, porque eu busco em Deus, até que Ele venha. Até que Ele venha.